Amanhã meditar na palavra do nosso Senhor, aleluia, que se encontra lá no livro de João 12, capítulo, aleluia, 47, em que diz assim: E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Glória a Deus, aleluia, né, irmãos? Nós sabemos, irmãos, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele foi enviado por Deus até nós, aleluia, para nos falar, para nos alertar, para nos revelar os propósitos de Deus sobre a terra, sobre a humanidade. Jesus, ele veio para salvar aquilo que se havia perdido. Ele não veio para julgar. Ele veio para salvar as pessoas, para dar uma chance para mim e para você, de termos, aleluia, de lutarmos pela nossa salvação. Porque quando Adão e Eva, aleluia, desobedecem a Deus, aonde Deus disse para Adão, de todas as árvores que está no jardim você poderá comer do fruto dela, mas da árvore que está no meio do jardim, aleluia, dela tu não podes comer, o fruto desta árvore não, Adão. Sabe por quê? Porque do dia em que tu comeres, certamente morrerás. Aleluia, irmãos. E eles desobedeceram a palavra do nosso Deus. Desobedeceram, e por causa da desobediência, eles foram expulsos do paraíso. Eles perderam a comunhão com Deus. Eles perderam a vida eterna ali que eles tinham, porque até aquele momento eles não iriam morrer. Mas no momento em que eles erraram, que eles pecaram contra Deus, eles ficaram sujeitos a morrer. Aleluia. Então, lá no livro de Romanos, aleluia, Deus, ele diz assim, que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, né, Adão, e após o pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, para todos os seres humanos, irmãos. Essa é a herança. Nós herdamos isso. Não era você que estava lá, aleluia. Não foi você que desobedeceu a Deus lá. Mas assim como chegou para Adão e para Eva o conhecimento de que eles não poderiam comer daquele fruto, assim está chegando a mim e a você o que é o pecado. O pecado, aleluia, ele vai te separar de Deus. O pecado, ele nos separa de Deus. Porque pecado, aleluia, é transgressão da lei de Deus. Muitos, aleluia, o que Deus quer? Deus não quer que você seja expulso do paraíso. Eles foram expulsos do paraíso, irmãos. E o caminho que conduzia para a árvore da vida, que também estava no meio do jardim, foi guardado. Eles não tiveram a chance de pegar do fruto da árvore da vida e comer, né? Então eles foram expulsos. E esse caminho, louvado seja o nome do Senhor, este caminho, aleluia, foi aberto para mim e para você. Este caminho é Jesus. Por isso que ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É ele que vai te conduzir a Deus. Ele diz que ninguém vai a Deus se não for por ele. Ninguém vai a Deus se não acreditar nele. Ninguém vai a Deus se não se converter. Ninguém vai a Deus, aleluia, se não crer que ele é o Filho de Deus. Por que Jesus, ele insistia em dizer que ele era o Filho de Deus? Que ele era enviado por Deus? Porque, aleluia, o povo de Israel ali esperava um libertador. Porque Israel estava sob o domínio de Roma. Aleluia. Estava subjugado às leis de Roma. Eles tinham uma certa liberdade, entre aspas. Amém, irmãos? Então, quando Jesus chegou, eles não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. Porque eles olharam para a aparência.
Aleluia. Então Jesus diz, olha, para ir até Deus tem que passar por mim, tem que crer que eu sou filho de Deus. Eu vim, para cumprir os mandamentos de Deus. Aqueles mandamentos, a lei de Deus, a lei, louvado seja o nome do Senhor, que tinha sido escrito no Antigo Testamento. Jesus veio para cumprir. E através do sacrifício de Jesus na cruz, aleluia, é que eu e você temos essa chance de chegar diretamente a Deus. Nos ajoelhar, aleluia, diretamente e em nossas orações chegar a Deus. Porque quando Jesus morreu na cruz, irmãos, o véu do templo, aleluia, aquele véu, aleluia, sabe qual é aquele véu? Aquele véu é onde somente o sumo sacerdote poderia entrar, aleluia, para orar, para pedir perdão pelo meu e o teu pecado. Mas no momento em que Jesus morre, aleluia, ali na cruz do Calvário, derrama o seu sangue por mim e por você, sofreu, foi castigado, humilhado, ele sendo inocente. Daquele momento ali em diante, irmão, nós temos livre acesso a Deus. O único mediador é Jesus Cristo. Entre nós e Deus é Jesus Cristo. Porque ele diz que tudo que nós pedimos a Deus, nós temos que pedir no nome dele. E se nós tivermos fé, e se nós guardarmos a palavra dele no nosso coração, tudo que nós pedimos, ele vai nos conceder, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aqui no livro, aleluia, no versículo 49, diz assim, olha: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Entendeu? Ele veio aqui na terra com mandamentos de Deus. E ele entregou a mensagem de Deus. E ele veio nos revelar Deus. Porque a palavra diz que ninguém nunca viu a Deus. Mas ele diz, Jesus diz que ele viu a Deus. Amém, irmãos? Ninguém nunca viu a Deus. Ele viu a Deus que veio nos revelar Deus até nós. Então, ele morreu na cruz do Calvário ali para que você tenha o conhecimento da verdade. Porque é só a verdade que pode te libertar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele não veio julgar, porque ele veio para salvar, como ele disse. Mas haverá um dia do julgamento de Deus sobre as pessoas. Ainda haverá esse julgamento. É o julgamento, aleluia, que se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. A visão ao qual Deus deu para João. João, um dos discípulos de Jesus, aleluia, estava preso na ilha de Patmos por causa de levar a palavra do Senhor. Aleluia. E ali Deus arrebatou ele em espírito e disse: olha, João, tudo que tu vês, escreve em um livro. Tudo foi escrito, irmãos, para que nós não viéssemos ficar, aleluia, sem saber do conhecimento, sem saber dos propósitos de Deus. E ali Deus deixou escrito assim, aleluia, lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, em que João escreve assim: eis que vi o grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou mais lugar para eles. Louvado seja o nome do Senhor. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o céu e o mar
e deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém, irmãos? É desse lugar que Deus quer livrar a tua alma e a minha. Porque o príncipe deste mundo, irmãos, quando Jesus morreu na cruz, ele já foi julgado, ele já foi condenado. Satanás é o teu inimigo, não é o teu vizinho, não é, aleluia, o teu próximo que é o teu inimigo, é Satanás, ele é espírito. Você só vai entender, aleluia, quando você buscar pelo Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus que vai te ensinar. É o Espírito Santo de Deus que vai te dar o conhecimento da verdade. Amém, irmãos? Então, nesse grande julgamento aqui, todos irão comparecer. Ninguém vai poder fugir. Hoje nós podemos fugir. Muitos podem, não querer ouvir a palavra, fechar as suas janelas, não querer ir para a igreja para ouvir a palavra do Senhor, Hoje você pode pegar seu carro e para onde você quer. Hoje eu vou para cá. Você tem livre escolha. Mas naquele grande dia, não. Você vai estar lá, mesmo você não querendo. Porque o céu e a terra já não vão mais existir. Você não vai ter mais para onde ir. Esse corpo aqui já não vai mais existir. Só vai existir o seu espírito diante do grande trono. O trono de Deus. Hoje, Jesus ele está te chamando. Hoje, Jesus ele insiste que você, aleluia, o confesse como o único e suficiente Salvador. Sabe por quê? Porque não adianta só você acreditar em Jesus e não confessar. Você quer ver? Olha aqui. Lá no livro, aleluia, ainda 12, que diz assim. Louvado seja o nome do Senhor. 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, irmãos, tem que confessar. Eles acreditavam, mas olha o que Jesus disse. Eles amavam mais a glória dos homens, não confessavam que acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Então, da mesma forma, não vai adiantar eu crer que Jesus é o Filho de Deus e eu não confessar a minha fé, e eu não praticar a minha fé, e eu não guardar os mandamentos de Deus sobre a minha vida. Tem que confessar para que o seu nome venha a ser escrito no livro da vida. Porque com certeza as nossas obras, todas as nossas obras estão sendo escritas nos livros. Mas e o nome no livro da vida? Só pode ser escrito mediante o seu arrependimento. Você se arrepende dos seus pecados e o seu nome é escrito no livro da vida. E naquele grande dia, aleluia, você não vai ser achado confuso. Você vai saber que você vai entrar para viver eternamente com Deus. Porque Jesus mesmo disse, o meu reino não é desse mundo. Aqueles que seguem a Jesus, aqueles, aleluia, que acreditam em Jesus, tem que ter a plena consciência que nós estamos aqui de passagem. E que nós vamos prestar conta diante de Deus de tudo que nós fizemos através do nosso corpo. Porque a salvação começa aqui. A santificação começa aqui. E para aqueles que têm esperança em Deus, aleluia, tem que se santificar mais ainda. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo nesta hora. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu entendimento. Irmãos, aleluia, vamos buscar a Jesus enquanto há tempo. Porque Jesus, aleluia, os próprios apóstolos, os discípulos perguntaram para ele, Senhor, quando será o tempo do fim? Jesus disse, a vocês não cabe vocês terem conhecimento do fim, dos tempos. Jesus não deixou nem o dia nem a hora, mas ele deixou os sinais. Disse, quando vocês virem essas coisas acontecerem, aleluia, eis que estou às portas. Então Jesus está às portas, irmãos.
Aleluia. Quando a gente sabe que uma pessoa vai chegar na nossa casa, aquela pessoa marcou, a gente arruma para que a pessoa venha ver tudo arrumado, né? Pois é. Diante de Deus, o tempo todo a nossa casa tem que estar arrumada. Diante de Deus, as sujeiras não tem que estar dentro da nossa casa, da nossa vida espiritual, se é que você me entende. Aleluia. Pode ser a qualquer momento. Aleluia. Se Jesus não voltar, mas você pode morrer, a gente não sabe. Né? O dia da manhã não nos pertence. Então organiza, põe em ordem a tua casa. Não importa o pecado que você cometeu. Aleluia. Se você realmente se arrepender, Jesus ele vai te perdoar. Porque você cometeu um pecado. Todo aquele que cometia pecado antigamente era digno de morte, irmãos. Aleluia. Você cometeu um pecado, você não morreu, é porque Deus está te dando chance. É porque Deus está querendo que você se arrependa. Então se arrepende hoje, enquanto há tempo. Aleluia, porque a qualquer momento Jesus, aleluia, Ele vai vir buscar a sua igreja. Aqueles que morreram em Cristo, diz a palavra do Senhor Jesus, eles vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos. Os que ficaram vivos, aqueles que seguem a Jesus, irmãos. Não se engane, não são todos que o corpo vai ser transformado. Então, junto, nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares. Tanto aqueles que tiveram o corpo transformado, como os que morreram em Cristo Jesus. Também não são todos que irão ressuscitar, né, para se encontrar com o Senhor nos ares. Então, aleluia, Moisés simbolizava a salvação para aquele povo, o povo de Israel. O que está acontecendo nos nossos dias? O que aconteceu nos dias de Noé? Noé subiu para o monte para pegar as leis de Deus. Mas demorou. E o povo achou que estava demorando muito. E o povo achou que Moisés tinha morrido. E ali fizeram um bezerro de ouro para adorar. Aleluia. Em vez de adorar o Criador, fizeram um bezerro de ouro para adorar um bezerro que foi feito por mãos de homens. Eles mesmos fizeram, né? Olha só a falta de sabedoria. Então eles acharam que Moisés estava demorando. Moisés desce e vê aquela situação ali. Moisés se indigna. Moisés põe uma lista. Diz, olha, aleluia, quem quer vir para cá, venha, né? E ali a tribo de Levi passou para o lado de Moisés. E ali teve uma grande luta, uma grande, vamos dizer, uma pequena guerra. Aqueles que não quiseram, aleluia, Deus, né, morreram ali mesmo. Então, nos dias de hoje está acontecendo assim. Aleluia. Jesus, ele veio e morreu. Muitos estão achando que Jesus está demorando para vir. Ou até mesmo que nem vai mais voltar. Mas ele disse que ele vai voltar. Ele disse que ele foi preparar lugar para nós. Que na casa do Pai dele, aleluia, há muitas moradas. Louvado seja o nome do Senhor. No reino de Deus há muitas moradas, irmãos. Eu vou vos preparar lugar, mas eu voltarei outra vez para vos buscar. Então ele vai voltar. Pode ter certeza. A gente só não sabe o dia e nem a hora. Também não sei quanto tempo nós temos, né, irmãos? Aqui na terra. Então ele vai voltar. Jesus vai voltar. E quando ele vir da segunda vez, irmãos, ele já não vai mais vir, aleluia, para morrer por nós. Ele vai vir como rei. Ele vai vir como juiz. Aqueles que quiseram vão para a glória com ele. E aqueles que negaram a ele, infelizmente, vai para o tormento eterno, porque a Bíblia diz que é eterno. O fogo não se apaga. Amém, irmãos? Então creia em Jesus. Nesse momento. Se reconcilie com Jesus, porque Ele é a saída. Somente Ele pode fazer por você o que ninguém mais pode fazer. Não vai adiantar você correr atrás de consultar espíritos. Não, irmãos. Todas as religiões são falsas. Isso eu digo com verdade. Isso eu digo com conhecimento na palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela é a nossa bússola. E tudo que está escrito aqui nós temos que crer. Aleluia.
De certo que algumas Bíblias foram adulteradas. Nós temos que ter conhecimento, aleluia, para também não cair, aleluia, no adultério que muitos colocaram dentro da Bíblia. Adultério, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Foi adulterada, foi modificada. Fugiu, saiu do curso, do propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas as pessoas que adulteraram a Bíblia esquecem que o reino de Deus está dentro de nós.